Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora que vocês vão estar vendo este podcast, então vamos lá. Hoje a gente está aqui com uma convidada maravilhosa. Vou falar que dispensa comentários, dispensa apresentações, mas é de conteúdo valoroso, que é de um conteúdo assim de extrema importância, né? Para a sociedade, para a nossa área do direito também. Que é de extrema importância para a humanidade, porque não é só para mim, não é só para a doutora Bárbara, não é só para o individual, é para a humanidade. O conteúdo desta convidada de hoje é realmente valoroso. Vamos lá, então aqui hoje com a doutora Bárbara. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. E até... Como a Cláudia disse, né? É uma pessoa assim que a gente tem extrema consideração e apreço por tudo que ela luta já há 13 anos. Primeiro, a doutora Jéssica não pôde estar aqui hoje, infelizmente. Ela teve um problema, né, de saúde na família, mas estamos aqui com a Cláudia da nossa equipe, né, que também é assim, excepcional. Ela vai comandar aqui os trabalhos com maestria. Oi, Michele, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu acho que a sua especialidade é muito importante, né, que é sobre o direito das pessoas com deficiência. Fala um pouquinho pra gente, se apresenta, fala pra gente como que você chegou até esse ramo do direito depois. Primeiro eu queria agradecer essa equipe maravilhosa do Direito Autônomo pelo convite, Cláudia, doutora Bárbara, doutora Jéssica. Esse conteúdo do direito das pessoas com deficiência, ele surgiu na minha vida a partir de amigos que têm deficiência e que eu verifiquei que a política pública não chegava para eles. Então, lá atrás, quando eu me formei, eu queria devolver para a sociedade aquilo que eu havia aprendido. E comecei a judicializar a política pública. Quando um amigo me chama para fazer uma palestra sobre os direitos da pessoa com deficiência, e eu estou falando sobre a legislação e levanta uma criança com síndrome de Down, e a mãe fala, olha, que lindo, maravilhoso o que você está falando, mas para mim não funciona. E foi a partir daí que eu comecei a ter um olhar atento sobre a política pública para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não é só leis, né? Assim, tem uma estrutura por trás disso, porque são vários tipos de deficiência, né? Assim, cada deficiência tem que ser tratada de uma forma diferente, não é isso? Exatamente. Nós temos que analisar o indivíduo com as suas características, olhando o ser humano como único, e avaliar, né, essa especificidade. Então, são vários tipos de deficiência. Hoje a gente trabalha, que as pessoas conhecem, né? A síndrome de Down, a paralisia cerebral, o autismo, que está sendo muito divulgado, porque a comunidade ela é muito unida. Então, sempre tem algum problema com relação à pessoa autista, a comunidade se une, reclama, denuncia. Mas são vários tipos de deficiência e todas elas a gente trabalha. E é importante que as pessoas entendam que a deficiência não é só aquela que você está vendo, né? A deficiência pode ser uma deficiência oculta, não visível. E a Lei Brasileira de Inclusão, lá no artigo 2º, diz quem é a pessoa com deficiência. É importante que todos os colegas que vão assistir a gente saibam que nós temos Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, lá no artigo 2º, eu vou ler para que todos saibam quem são as pessoas com deficiência para fins legais. 13.146 de 2015, que é uma pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Porque antigamente, o que acontecia? As pessoas achavam que a pessoa com deficiência era só aquela
com deficiência física. Inclusive, os símbolos hoje da acessibilidade, eles foram alterados. Porque não é só uma pessoa com deficiência física que é pessoa com deficiência. Então, temos a deficiência intelectual, sensorial, que com esses impedimentos, obstruem a participação dessa pessoa em igualdade de condição. Então, estas são as pessoas com deficiência. É importante que o nosso colega advogado saiba, porque para conseguir um benefício, por exemplo, doutora Bárbara, a gente vai precisar lá no INSS informar, olha, essa pessoa tem impedimento de longo prazo, de natureza física ou sensorial, para garantia de um direito. Até para ser mais, para ser efetivo o benefício, porque às vezes as pessoas, por mais que seja fácil fazer uma solicitação, né, só acessar lá o meu INSS, eu vejo essa dificuldade até mesmo na minha área mesmo, que o próprio trabalhador solicita o próprio benefício e faz algumas coisas, preenche algumas coisas erradas. Então, acaba que, se você não coloca, igual a senhora disse, qual é o tipo de impedimento, qual que é o tipo, se é prolongado ou não, isso pode atrapalhar a pessoa, né? E isso é só depois judicialmente para fazer essa alteração? Exatamente. Então, primeiro, é importante que tenha alguém que tenha conhecimento para solicitar, de fato, o benefício correto. Porque, às vezes, o trabalhador vai lá e solicita um benefício que nem é o benefício adequado para ele. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar, porque é bom que aqui o podcast a gente pode falar de tudo, né? Algumas rádios aqui divulgam, né, o trabalho de advogados. Advogado especialista nisso, vem aposentar, você vai ter direito de aposentar mesmo sem contribuir. Gente, não existe aposentadoria sem contribuição. Isso induz o cidadão a erro, porque ele vai lá, olha no meu INSS e solicita aposentadoria ou um auxílio doença, por exemplo, e perde o direito. Não é perde o direito, perde a chance de requerer aquele benefício e ganhar antes, né? De um prazo, até a gente corrigir esse problema, demora. Até a gente ter o retorno da diligência, demora. Então, se a gente faz certinho, a chance de conseguir o benefício é muito maior do que um benefício errado. Então, é importante que as pessoas tenham a ciência de que tenhamos colegas qualificados, temos colegas qualificados para fazer esse requerimento administrativo. Porque hoje, Bárbara e Cláudia, existe um mercado, né, de benefícios, um mercado de saúde, um mercado da educação, mas não são todas as pessoas que estão preparadas para atuar de maneira qualificada, capacitada para garantir um direito, porque é muito sério. Se você erra na hora de pedir um benefício, aquela pessoa, aquele senhorzinho, aquela pessoa com deficiência que está precisando ali, ó, é o tempo ali que está precisando, que fica sem pagar um medicamento, que fica sem pagar uma terapia. Porque esse benefício é um benefício de assistência. É para garantir que essa pessoa tenha a dignidade dela restabelecida. Então, nós precisamos de ter profissionais que não se aventurem na pauta, que se qualifiquem, metam a cara mesmo na legislação, conheçam a legislação, porque o mercado tá aí, mas para profissionais bons. Isso prejudica a pessoa, né? A longo prazo, até mesmo assim, porque você, para fazer a solicitação, você precisa ter os relatórios médicos. Você faz uma solicitação sem relatório, sem indicação, você passa por uma perícia, o perito vai falar assim, cadê o seu relatório? Vai ser indeferido, porque já é um tempo para até chegar uma perícia, a data da perícia, para depois chegar ali no momento, você fica esperando, aguardando sua vez, é atendido e tem um indeferimento. É claro que o indeferimento só aparece à noite, né? A Jéssica que conhece essas coisas, sou de previdenciário. Mas assim, pelo que eu sei, é só à noite que sai o resultado. Acho que 9 horas da noite. Então ali você já perdeu um tempo, até depois até você resolver essa questão, ir atrás dos relatórios, ou então até mesmo você já tem um relatório e não entrou com o relatório correto, né? Doutora Michele, e eu sei também, eu vi que você também atua na área de doenças raras. Faz solicitação de medicamentos, aqueles medicamentos de alto custo, ou é só mesmo aquela questão, assim, dos benefícios assistenciais,
da cobertura de plano de saúde. Recentemente, a gente teve uma questão aí, né, dos planos de saúde que estavam cortando todos os planos para essas pessoas. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso, sua atuação. Sim, a gente atua também na área de saúde, né? Na verdade, eu atuo só nos direitos da pessoa com deficiência. Tudo que envolve a pessoa com deficiência, a gente trabalha. A única área que eu não atuo especificamente da pessoa com deficiência é família. Então, eu não faço divórcio mais. Aí eu vou contar pra vocês aqui por que eu não faço. Porque eu fui fazer um divórcio de surdos e depois eu conto. Mas eu atuo, sim, tudo que envolve as pessoas com deficiência, principalmente a saúde, a assistência e o direito à educação. A saúde é um direito fundamental, então nós temos muitos problemas. Falta medicamento no SUS, o plano de saúde nega cobertura, o plano de saúde descumpre resolução da ANS. A ANS é a agência reguladora. O plano de saúde conhece a resolução e mesmo assim ainda nega. Né? Então, a gente atua também no administrativo preventivo. Essa parte eu sempre faço pro bono. Eu explico pra pessoa, vai lá e faz. Se resolver, tá ok. Não precisa pagar advogado para você fazer isso. Mas explicando de maneira certa que ela pode solicitar, porque lá não tem como ela já tem um relatório médico específico daquela medicação, a única coisa que ela precisa para levar pro plano ou pro Fala BR, a ouvidoria do SUS, ela precisa dos relatórios com as qualificações do medicamento e os 3 orçamentos. Na maioria das vezes, ela tem a negativa, ela leva para a ouvidoria e a ouvidoria manda cumprir. Então, não precisa dessa judicialização. Por quê? Por que eu faço isso? Porque a judicialização, infelizmente, a gente demora. E os planos de saúde, o que os planos de saúde têm feito? Como as multas são pequenas, o plano de saúde prefere pagar a multa do que cumprir uma decisão judicial. Então tá, juiz. Aí o que a gente está pedindo? Para aumentar a multa para pegar no bolso do plano. Os planos de saúde hoje, eles têm, recentemente, eles cancelaram muitos planos de saúde de pessoas idosas e de pessoas com deficiência que estavam em tratamento. E o STJ já disse que o plano de saúde não pode cancelar o plano se a pessoa estiver em tratamento, né? Só existem 2 hipóteses que eles podem cancelar, que é na hipótese da falta de pagamento ou na fraude. E como é que eles investigam a fraude? Como que eles estão questionando na justiça a fraude? Agora eles estão questionando até relatório médico. Eles estão questionando a autonomia e soberania de um relatório médico, falando com o médico o seguinte: o médico, por que você está me dando não sei quantas horas, sendo que é impossível esta pessoa cumprir estas horas? E aí, o que eu tenho feito nos meus processos? Feito uma rotina de terapias, explicado que é possível de segunda a sábado, porque normalmente essas crianças fazem terapia até sábado, tem clínicas que trabalham sábado, para cumprir o que determina no relatório, para o desenvolvimento. Aí, o que o plano de saúde está fazendo? Eles estão querendo pegar essa questão dos relatórios e das horas e falando que o médico também está cometendo fraude junto com a família, indicando mais horas. É isso. Então, você vai no médico, o médico indica as horas, aí eles querem te questionar. Essa é uma das impugnações deles nas nossas manifestações. Lamentavelmente. Então, existem essas 2 hipóteses e os planos de saúde começaram a cancelar sem nenhum tipo de motivação. Por quê? Porque, segundo eles estão tendo prejuízo financeiro. Mas como que tem prejuízo financeiro se tem 3 meses eles lançaram aí o que eles receberam no ano passado, são bilhões de lucro. Então, a conta não fecha. Não fecha. E até são médicos credenciados. Assim, eles credenciam as clínicas, eles credenciam. Então, sim, teria que ser uma teoria da conspiração mesmo contra os próprios planos de saúde, porque isso não existe. A gente sabe, assim, a dificuldade até para você pegar um relatório médico simples, assim, para você entrar com requerimento, até trabalhista mesmo, no INSS. Imagina, assim, se existe, você tá vendo. É claro que tem as questões das doenças ocultas, que são um pouco provavelmente mais complexo, mas aquelas que você vê, tá ali exteriorizado, aí chega essa questão, assim, como é que o médico faria uma fraude em relação a isso, se é necessário.
Para aquela criança, para aquela pessoa. É questão de interesse. Para eles não é interessante, né? Então é melhor que fique assim, dessa situação de vamos pagando, vai tá vindo, vem multas, vamos pagar. A gente prefere pagar a multa do que cumprir o que é determinado. É igual o INSS com relação ao BPC, né? O BPC, a gente sabe que é um benefício assistencial, que é para pessoa idosa e pessoa com deficiência, cuja renda per capita não ultrapassa um quarto salário mínimo, podendo ser flexibilizada se a gente conseguir comprovar ali aquelas regrinhas, aquelas 3 outros critérios que foram criados pela Lei 14.176, que inclusive eu fui contra, eu fui na internet falar, fiz proposta legislativa contrária, e aí eles criaram os 3 critérios que burocratizam a vida das pessoas com deficiência, porque se antes não existia ali o critério e grau de deficiência, agora o que o INSS faz? Ele, tem um grau de deficiência? Então, a pessoa que é autista nível de suporte 1, o seu grau não te prejudica. Então, eu vou negar o seu benefício. E nega o seu benefício. E tem lá o outro critério, comprometimento do orçamento familiar. Mas como é esse comprometimento do orçamento familiar? Primeiro, você tem que ir lá no SUS. Oi, SUS, eu tenho que pagar um plano de saúde, porque você tem 6 anos que não tem um psiquiatra infantil na minha regional. Na minha regional, já tem 8 anos. Aí o SUS, aí demora, vocês sabem que para marcar uma consulta, aí demora 3 meses para voltar e dar um retorno. Aí o SUS demora 4 meses para me dar uma resposta de que no SUS não tem o tratamento, meu filho não tá desenvolvendo, meu filho tá perdendo a janela de oportunidade dele. Aí eu tenho que pegar essa negativa, que pode demorar 6 meses, para depois contratar um plano de saúde para essa despesa do plano de saúde ser abatida para chegar no critério de meio salário mínimo. Além disso, tem aquele critério de dependência de um terceiro. A dependência de um terceiro é dependência total para fazer qualquer coisa. Se é uma pessoa com síndrome de Down que tem uma autonomia, ou um autista nível de suporte 1 que tem autonomia, vai ter negado. Ao passo que eles são assim, tá tudo muito fora do compasso hoje as coisas, porque, infelizmente, o poder público ele não se comunica, né? Recentemente, eu recebi 2 casos de 2 professoras autistas que tiveram diagnóstico autismo adultas, e elas fizeram um concurso. O autismo não quer dizer que essas autistas, elas não têm a capacidade cognitiva preservada, né? E aí, elas tiveram a negativa da perícia, porque, segundo eles, ela não tem capacidade para exercer a função ali no INSS. Pensa bem, eles estão colocando com base no critério de avaliação médica e estão esquecendo o critério social, avaliação biopsicossocial, que é já determinada pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, é tudo perdido, lamentavelmente. Tem muita coisa que ainda precisa mudar, adequar. Quando chega uma lei nova, ao invés da gente... olha, tem a Lei 14.176, vamos explicar aqui, o INSS, os critérios, vou te explicar aqui o que é o autismo, que talvez ela não precise de alguém para ir no banheiro com ela, mas ela precisa de algum outro suporte. E não quer dizer que ela não dependa de alguém, mas ela depende para determinadas questões, mas eles não sabem nada, então eles ficam focados naquela pessoa com deficiência do passado, que ficava escondida, que não trabalhava, que não estava no mercado de trabalho. Doutora Michele, até aproveitando isso, né? Vocês falando das deficiências, né, que já são existentes, das que estão sendo mais comentadas agora, né? Que estão vindo a público agora, assim, que estão sendo mais faladas e tal. E que eu acredito que não tem tantos profissionais do direito que são especializados, assim, sabe, em defesa dessas pessoas. Eu queria que você desse, assim, dica, não é só dica, sabe, assim, é que o que te atrai, o que te atraiu, né, para este lado, para este ramo do direito, para esta área do direito, e o que você dá de dica, assim, para quem está vindo agora, né, os novatos, né, os autônomos, os novos no direito, na advocacia, para que vão, sabe, para este caminho, porque o direito já
assim, o normal é assim, eu vou pro penal, eu vou pra área de família, eu vou pro tributário, né? Assim, certo. Mas que vá pro direito, que vá para a defesa da pessoa com deficiência. O que sabe, que você... Eu escolhi o direito para fazer justiça. Para fazer com que essa família, ela realmente tenha o seu direito resguardado. Logo quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio lá na Praça 7. E foi o melhor estágio que eu já fiz na minha vida. Eu conheci, bem no centro. Eu conhecia de tudo. Então, eu conhecia pessoas com deficiência que até hoje me acompanham. Conheci realidades totalmente diferentes, mas eu vi que o nosso maior problema é o acesso à justiça e a qualificação do profissional. Pois é. Então, o profissional que quer se especializar em uma área, ele tem que debruçar em cima dos livros e estudar muito. Não simplesmente, olha, tá a modinha fazer vídeo sobre os direitos dos autistas. Porque eu tô vendo um monte de gente fazendo vídeo, mas não entrega resultado, não entrega resposta, não faz... pensando no coletivo. Eu sempre, quando eu atuo, eu penso no coletivo, eu penso em deixar a minha marca, deixar com que as pessoas queiram também vir para o meu mesmo caminho. Eu faço audiência, quando eu faço audiência, eu tento explicar para o juiz o que é. Audiência de interrogatório, de curatela, que eu fazia muito também. Eu já atuei também na parte da pessoa idosa, muito, né? Atuo em algumas ações ainda. Porque em 2014 eu criei um projeto, aqui minha avó tinha Alzheimer, ela já é falecida, e eu busquei muitas informações na internet, mas não tinha informação nenhuma segura. E aí eu criei a Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Minas Gerais, e comecei a acolher estas famílias nas 9 regionais de Belo Horizonte. E naquela oportunidade, eu via que os problemas eram os mesmos. Do público A, do público C, do público E. Falta de informação, falta de acesso. E os acessos, as pessoas não passavam credibilidade. É isso. Hoje eu recebo muitas mensagens de colegas advogados que querem vir para a área, que querem fazer mentoria. Eu ainda não lancei minha mentoria, porque vocês sabem que eu estou no momento, né? Momento de eleição, mas lançarei, porque eu quero qualificar bons advogados para que eles façam o que eu fiz. Ir numa audiência de interrogatório e levar material para qualificar aquele juiz. Ó, você tá vendo que isso aqui tem prioridade, o Alzheimer é assim. Por que eles têm que entender? Porque a minha avó, na época que a gente fez a interdição dela, ela ficou lúcida ali naquele momento. Mas ela chega lá na minha casa e não sabia quem a gente era. E aí, o que o juiz, apesar de que o juiz não é técnico, ele faz aquela audiência porque é obrigatória, mas o que o juiz vai entender ali? Não, ela tá lúcida, então ele tem que entender que é uma característica, um sintoma daquela doença grave. Então, a gente tem que explicar por que essa pessoa tá agindo assim, quais são as características de uma pessoa autista, adulta, ela pode trabalhar, não pode trabalhar, o que impede, quais são as habilidades dela, o que a gente pode fazer para essa pessoa se desenvolver, porque muita coisa mudou desde a Lei Brasileira de Inclusão. E as pessoas têm que se adequar. E para atuar, tem que estudar. Não adianta pegar vídeo pronto. Eu vejo advogado que copia meus vídeos, pronto, copia minhas petições. Mas não adianta copiar, gente. Tem que saber fazer, porque na hora... o nosso presidente Sérgio gosta muito de falar que a nossa maior arma é a palavra, né? E quando você vai defender algo, você tem que saber o que você está defendendo. É a mesma coisa daquele discurso. O cara vai lá fazer um discurso que ele está lendo, um discurso que não foi ele que fez. Vai dar para perceber que não foi ele que fez o discurso. Então, você tem que defender bem, e para defender bem, não adianta. Você tem que estudar. E tem uma caminhada, né? Tudo começa. Então, você tem que começar. Gostou da área? Vem comigo, me segue lá no Instagram. Eu tenho conteúdo gratuito, valoroso para a humanidade. Eu sigo o canal no Instagram. Isso, tem canal no Instagram. Porque eu acredito assim, eu não sei, pra mim, eu te defino assim, sabe? Que é um conteúdo que vai ficar para a humanidade. Porque não é um conteúdo, as suas propostas,
pessoas. São coisas assim de que não é para mim, não é pro meu caso. Não, é pra humanidade, é pra todo mundo. Porque vai ficar isso que vai ficar, que nem você tá falando, né? Que você acha que as pessoas têm que aprender, estudar e tudo, mas que tendo como base já é um bom início, sabe? Eu acho que já é uma base sólida, já é bom. Que te pegue como base, mas que estude, né? Que não pegue, não copie e cole. Coisas mas que estude, mas que te pegue como base. Inspiração. Porque Isso, é importante. Inspiração, inspiração e cópia é diferente. Porque é muito interessante. Vendo aquelas aulas que você deu lá no... E nós tem muita. Pelo amor Na de época Deus. da pandemia, eu fazia live todos os dias, 2 horas por dia, ensinando as pessoas. Aí eu vou contar pra vocês como que meu conteúdo ficou tão, né, espalhado no Brasil. Em 2020, esse meu trabalho que vocês conhecem, ele veio para uma rádio. Ele era de uma rádio comunitária, chama Alô Doutora de Advocacia Pro Bono. O primeiro projeto Pro Bono no estado de Minas Gerais, inspirado no Instituto Pro Bono lá de São Paulo, foi o meu. O que eu queria? Eu queria fazer a advocacia olhar além do dinheiro. Olha, eu posso ganhar dinheiro, mas eu tenho que ajudar as pessoas. Porque isso retorna pra você. Isso faz bem. Eu durmo tranquila. Na época que eu trabalhava no Procon, gente, eu recebia, quando eu era estagiária, eu dava o meu melhor. Eu recebia coxinha de presente, pano de prato, que isso pra mim era o melhor da vida. Já recebi galinha de presente. E eu amava aquilo, porque era o que as pessoas tinham. De melhor delas, elas estavam trazendo pra mim. Porque eu entreguei o meu melhor, mesmo sendo uma estagiária. E aí, gente, eu não tô questionando o estagiário, não. Amo. É importante. É importante. Mas a gente ali tinha limitações enquanto estagiárias, né? A gente tem a nossa competência ali. E aí, quando esse projeto sai da rádio, eu comecei a fazer palestras e tal. Fui para as associações, comecei a criar muitas ONGs, porque eu entendo que se a gente faz uma ONG ficar top, qualificadinha, ela recebe recurso e faz o que o poder público não consegue fazer. Ele é um braço onde o poder público não consegue chegar, as ONGs estão. Então, eu pensei, vou qualificar essas ONGs. Então, qualifiquei o terceiro setor. E aí veio a pandemia, 2020. Eu em casa, de pijama, comecei a receber muitas mensagens. Olha, saiu o auxílio emergencial. As mães do BPC não recebem o auxílio. Eu li a Lei 13982 de 2020, estudei ela toda. Falei, tá errado, eles têm direito sim, é porque eles não são titulares. O titular é a pessoa com deficiência e comecei. Fazer live. A minha primeira live deu 10 mil pessoas. Aí comecei a até alcançar 60 milhões de pessoas nas redes sociais. E aí, o que eu fiz? Ali eu podia morrer, que eu já tinha feito minha missão na Terra, concorda? E ainda, Deus é tão maravilhoso na minha vida, o que ele fez? Olha, eu vou te usar para ajudar essas pessoas. Eu tive muitos problemas com isso, porque advogado chegava na minha live achando que eu tava captando cliente. Ah, não, tá captando cliente. Se cada um desses aí que recebe R$600 pagar ela R$100, ela vai ficar milionária. Vê lá se eu tenho capacidade de ser malvada desse jeito, né? Porque se a pessoa tá usando aquele dinheiro para comer, nem jamais eu teria essa coragem, né? E aí, eu fui e criei modelos com cada um dos problemas identificados e todos os dias, lá não tinha o TRF6, todos os dias eu fazia live de passo a passo de cada tribunal. Vem cá, TRF1, tal cidade, estado, tal. Chamava as pessoas, criei um grupão. Eu tenho um grupo de 30 mil pessoas hoje que me seguem do auxílio no Facebook. Aí, explicava. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, seu login é assim. Expliquei o que era justo postulante, você vai postular em causa própria. Agora você não tem condição de pagar advogado. E ali eu não tava contra a advocacia, eu amo a advocacia, gente. Eu quero advocacia pro resto da minha vida. Mas eu precisava usar a minha responsabilidade social enquanto advogada e ajudar esse povo, né? E aí, as pessoas conseguiram receber a minha mensagem. Então, é coisa de Deus mesmo. Não tem outra justificativa. E assim eu fui alcancei muita gente, defensoria pública, expliquei para essas pessoas o que era defensoria pública. Eu não sabia o que era isso. Pensa bem, como que você vai dormir sabendo que várias pessoas conseguiram comer
porque você conseguiu ajudar elas. Sem nada. Eu não estava querendo nada em troca, não era candidata a nada, nunca tinha pensado na vida em ser candidata a absolutamente nada na minha vida. Até chegar um ponto de que a política pública não chega na vida das pessoas. O que eu preciso fazer? Estar na política para fazer a coisa funcionar. Porque como advogada eu faço, por que lá eu não vou conseguir fazer? Né? Só quem já faz vai continuar fazendo se estiver lá. E aí, eu alcancei essas pessoas todas que ainda continuam me acompanhando. Esses dias eu fui fazer uma visita no bairro São José, em Belo Horizonte. Aí a moça ficava me olhando, assim, me olhando. E aí eu fico íntima das pessoas rapidamente, né? Oi, Ju! Aí ela falou assim, olha, você não sabe o tanto que você me ajudou na pandemia. Eu só consegui o auxílio por sua causa. Eu recebi todas as parcelas do auxílio naquela ação que você ensinou. Agora eu já consegui DPVAT, já consegui fundo de garantia. E a galera começou a ter a independência. Claro que elas sabem ali as limitações. Tem um ponto que ela precisa do advogado para fazer o recurso. Mas ali era algo que a gente dava conta de fazer, que essas pessoas davam conta de fazer. E foi isso. Eu comecei o meu trabalho, continuo o meu trabalho e quero que mais pessoas se inspirem para ajudar essas famílias. Porque hoje, no Brasil, nós temos 18 milhões de brasileiros com deficiência. Nossa, é muita gente. E tem diversas dificuldades, né? A escola, do direito educacional, nós temos vários problemas. A lei não é cumprida. Nós temos uma lei. Pra que existe lei, doutora Bárbara? As pessoas me perguntam isso. Pra que existe lei se eu chego lá na escola, meu filho tem direito a um apoio e a escola fala que não? Não precisa de lei. Aí eu explico pra elas, aí eu dou o meu modelo gratuito lá na comunidade. Aí os advogados podem copiar à vontade pra fazer o administrativo, pra fazer o processo bem feito. Na maioria das vezes eu consigo resolver em ligação. Eu ligo pra escola e falo, olha, lei tal, artigo tal. Se a gente for pra justiça, o negócio vai ser ruim pra escola, tem honorário de sucumbência quando pede, né? Então, eu sempre faço essa mediação pra coisa funcionar. E muitos colegas me procuram pra que eu ensine eles a fazer isso. Espero que logo, logo eu consiga ensinar. Por enquanto, vocês podem consumir muito meu conteúdo. Lá que tem mais de 1.500 lives e conteúdo sobre os direitos da pessoa com deficiência. Hoje mesmo eu estava vendo que você falou sobre uma mamãe, né? Te perguntou no Instagram, no direct, pedindo ajuda, porque o filho dela é autista com seletividade alimentar. E que a escola não estava permitindo que fosse levado lanche para ele. Assim, uma criança já tem essa seletividade, que é uma coisa, assim, é claro que tem gente que absurdamente acha que é frescura, né? Mas isso não é. Eu tenho uma menina de 3 anos e ela tá naquela fase da seletividade alimentar. Então, assim, você tem que... Ela tem isso. É normal, assim, de toda criança, chega um período que se você não falar assim, chocolate não é todo dia, porque se deixar chocolate todo dia, quer substituir a janta por um chips, né? As coisas mínimas, são coisas mínimas que eu enfrento, mas eu fico imaginando as mães que enfrentam isso dentro da escola, né? A minha menina, ela tem alergia a ovo. Então, assim, quando eu fui colocar ela dentro de uma escola... quase não quiseram aceitar muito ela, assim, né? Assim, porque ficaram com medo. Porque o relatório que a médica legista dela passou, era um relatório que não era padrão, assim, que eles não estavam acostumados, que era um relatório falando assim, ó, ela não pode consumir nada com ovo. Mas caso isso ocorra, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Então, ela tem que andar com o kit dela, de anafilaxia. Eles têm que saber aplicar, né? Que primeiro é o remédio oral. Se não resolver, tem que aplicar a adrenalina. E é na quantidade correta. Então, eles ficaram com muito medo. Mas ela foi a primeira. Agora, graças a Deus, abriu portas. Já tem uma outra criança que tem alergia a glúten. Leite, ela também tinha leite, mas graças a Deus ela já tá tolerante. Agora é só glúten e outra amiguinha, inclusive da sala da minha menina, que é ovo. Então imagina, já tem essa questão. A minha menina em festinha de aniversário, eu levava uma marmitinha para ela não ficar excluída. Então tinha que levar, fazer uma coxinha sem ovo. Né? Tinha que fazer tudo diferente. Imagina, assim, dentro de uma escola, a criança já tem uma seletividade alimentar. Como que ela vai fazer para se alimentar? Ter essa não poder levar alimento. Eu acho que isso até ajudaria. Isso que eu falei assim com as professoras. Eu falei assim, gente, eu trago os lanches, né? O que for preciso
eu tô aqui à disposição, eu quero que minha filha, ela fique com as outras crianças, se alimente. A médica falou mesmo, falou assim, ela não pode sentar em outra mesa. Eles que têm que observar se ela tem que ter interação com outras crianças, ela não pode ficar excluída. Imagina, minha menina só tem alergia a ovo. Imagina uma criança que tem uma seletividade maior, porque tem crianças que só se alimentam de leite, ou uma determinada textura, né? Toda criança que tem uma necessidade específica daquele alimento, né, específico, tem uma seletividade alimentar, ela tem direito a essa segurança, né, de levar o seu lanchinho. Não é brincadeira. Tem criança que passa mal, né? Nossa. Tem essa menina que me mandou mensagem, eu ligo pra ela na hora. Quando a pessoa me manda, eu ligo, dou o acolhimento, falo, vai lá na escola. Se a escola não fizer o que ela tem que fazer, eu vou e ligo pra lá. Aí ela já ligou, já falou da lei. E foi uma mãe de um coleguinha dessa menina que me segue, que indicou essa mãe a me seguir, para ela ver que tem lei. Então, pensa o tanto que é importante ali na base a gente qualificar esses meninos também, falar, olha, aqui tem uma criança que não come as mesmas coisas que você. Criança é a que mais acolhe. Criança não discrimina ninguém. Criança não tá nem aí pra cor da sua pele, pro seu tipo, se você é gordinho, se você é magrinho. Não quer saber. Só que a criança, ela repete. A criança, se ela tiver atos preconceituosos, é porque ela aprendeu com alguém. E não foi com as crianças. Ela aprendeu lá em casa, replica na escola. Por isso que a gente criou lá o Direito na Escola Inclusão, para explicar sobre os direitos e as características dessas pessoas com deficiência. Porque é na base que a gente vai mudar essa história. Não adianta fazer esses meninos entenderem que ali vai ter gente diferente e tá tudo certo. Que a lei garante esse direito para eles e que eles vão ficar na escola comum, como todas as outras pessoas. Sim. Só que, claro, eles têm características diferentes e precisam de adequações. E quem tem que adequar é o ambiente. Não é aquela criança chegar ali no ambiente e se adequar àquela realidade, né? Então, olha o tanto que é importante o acesso a essas informações. As pessoas hoje conseguem direitos com informações, mas tem que ter informações seguras. Por isso que os nossos colegas que estão assistindo a gente, para fazer, né? E vocês são alunas da Natália, vocês sabem que tem que também fazer vídeo com base na nossa norma do marketing jurídico. E tem muita gente saindo fora aí do marketing, passando vergonha, inclusive. Não, isso é terrível. A gente falou sobre isso no primeiro episódio, né? Assistam deixou lá bem claro sobre como que é o marketing jurídico. Nós temos o provimento que regulamenta como que deve ser feito, né? A publicidade do advogado, né? Que é conteúdo informativo, que é o que você fez na pandemia. Foi conteúdo informativo, não era captação de cliente. E isso possibilitou aquela família que não tinha condições. Infelizmente é isso. A pessoa, ela não... realmente, ela desconhece termos jurídicos, que é o que você fez. Olha, gente, você vai clicar aqui, acessar aqui esse site, aqui que você vai, aqui que você clica para fazer o requerimento. Porque, infelizmente, as pessoas, elas acham assim, eu não sei, isso deve ser muito difícil. Ou então, aquilo que ela tá falando é muito difícil para mim, que não é para mim. Então, acaba que ela não consegue acessar aquele direito que... claro que chega um ponto que ela não consegue mais sozinha, ela vai precisar de um auxílio. Mas você tá ali para dar os primeiros passos, né? Principalmente os primeiros passos, para que chegue ali a ajuda. Porque eu falo mesmo, assim... às vezes eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Sou mãe de primeira viagem, né? Tudo bem que a menina tem 3 anos, mas eu falo assim, gente, acho que eu tenho que fazer isso. Será que eu vou fazer isso? Aí eu fico assim, pensando 3 vezes, vou fazer isso? Não, será que é demais eu fazer isso? Imagina, né, assim, e eu sou advogada, tenho uma facilidade, assim, de entender... os conteúdos que são... consigo ler uma lei, sei o que está falando. Interpretar. Então, assim, tenho essa facilidade e tenho minhas dificuldades. Imagina uma pessoa que não tem. Precisa o valor do auxílio é para alimentação, né? E é difícil, eu entendo que a gente tem que fazer a nossa parte da sociedade. O advogado, isso que eu sempre falo, a gente falou isso nos outros episódios,
a gente tem que retornar para a sociedade mesmo. Não é óbvio, a gente precisa de dinheiro. A gente está aqui, a gente teve um custo, né? A gente precisa. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso também. Ser acessível, apresentar para a sociedade a possibilidade, né, de dar um acesso à justiça efetivamente. Não custa nada, você não tá ali perdendo nada, você só vai ganhar. É aquilo, a gente ganha, assim, na felicidade de ajudar. Você ganhou uma coxinha, eu tenho certeza que você falou assim, nossa, que legal. Essa pessoa... Eu lembro uma vez que eu tava dando plantão no sindicato e um senhorzinho, assim, sempre que ele ia sempre lá à noite, a gente tava plantão noturno, e ele foi lá e levou um biscoito. Um biscoito aí, Moré, sabe? Falei assim, olha, minha filha, eu tava lá no supermercado, lembrei de você. Trouxe pra você, eu falei assim, ai, muito obrigada. Ele falou assim, é muito simples. Eu falei assim, eu adoro biscoito. Adoro biscoito, muito obrigada. Eu estou muito feliz que o senhor lembrou de mim, né? Então, assim, eu acho que isso é tão gratificante, eu retorno. Falar assim, imagina, né? Alguém chega pra você e fala assim, doutora, obrigada. Eu consegui aquele auxílio, eu consegui... pelo menos uma auxiliar, né, de suporte para mim, porque isso é difícil, né? Eu vejo às vezes assim seus conteúdos, a briga que é com as escolas para ter uma pessoa qualificada, muito esclarecedor, sabe? É muito esclarecedor. E a hora que eu assisti poucos, mas foram assim, nossa, cirúrgicos. Aproveitando isso, né, que você já está, graças a Deus, nesse ramo do direito, que já tem esse olhar para a pessoa com deficiência, já, graças a Deus, maravilhoso. E agora caminhando para a política, que vai ser ainda mais uma forma de auxiliar essas pessoas, né? Sim. De ainda mais lutar pelo direito, né, de quem ainda precisa, né? Que ainda... na verdade, é fiscalizar o que a gente tem, né? Porque hoje a gente tem lei no município e o município fala assim, eu não vou cumprir a lei. Como assim não vai cumprir, né? E legislar. E aí eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, rapidamente, no legislativo. A gente precisa disso. O direito autônomo precisa disso, sabe? As pessoas, os jovens que estão começando, que estão iniciando, se interessando pelo direito, precisa disso. Sabe? Precisa dessa inspiração. Eu já trabalhei no Legislativo, na Câmara, no Senado, na Assembleia, sempre como técnica ali, tentando construir uma sociedade melhor. Porque, de fato, eu fui com uma visão muito romântica daquilo, né? Ai, que lindo, eu quero fazer a lei funcionar. Vai para o Senado e é a mesma coisa de você ir para o céu sem morrer. É isso. Você faz lei, você só tem 80 senadores para você convencer. É muito mais simples do que uma Câmara que tem um monte de deputado. Mas, enfim, fui para lá, né? Claro, assim como todos tivemos decepções com políticos. E uma dessas decepções foi que eu levei um projeto muito importante para a desvinculação da renda per capita para a concessão do BPC para Brasília. Consegui convencer senadores de todas as espécies, né? Espécie da direita, espécie da esquerda, do centro, do lado, de tudo quanto é jeito. Mas quem eu precisava convencer mesmo era o senador que eu trabalhava, mas ele não teve interesse de fazer essa defesa, né? Assim como o canabidiol para fins medicinais. Eu estava querendo liberar a canabidiol na farmácia, medicamento, remédio, gotinha, remédio, que faz bem para as pessoas. No SUS, eu levei uma pesquisa sobre o quão faz bem para as pessoas com epilepsia, para o Alzheimer, para o Parkinson, para a pessoa autista, mas também é algo que a gente puxou a relatoria, fiz um trabalho, um estudo, mas por convicções religiosas, não vou lutar por essas pessoas. Não vou brigar com essas pessoas, com lados A ou B. E aí eu entendi que eu precisava sair do bastidor e colocar a cara. Porque eu sou técnica, eu sei fazer. Só que eu não tinha caneta. Então, eu preciso dessa caneta para botar o negócio para funcionar. Michele, mas uma andorinha não faz sozinha. Mas eu, pelo menos, tenho, graças a Deus, o dom de, pelo menos, tentar convencer as pessoas. A gente convence juiz, né? Não é possível que a gente não vai tentar convencer os pares ali da Câmara de que é importante
votar uma lei para garantir medicamento que faz bem para a vida das pessoas, né? Da mesma forma, criar um auxílio para as mães atípicas, que isso também é uma pauta. Então, eu preciso dessa caneta. E foi por isso que eu entendi que eu precisava estar na política. Algumas pessoas sempre me convidavam e eu sempre tinha aquela... Porque as pessoas, quando falam de política, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sou candidata com muito orgulho e eu quero mudar isso. Ponto. Sou candidata porque tá ruim. Tá muito ruim. Se não tivesse ruim, eu ia apoiar alguém e falar, olha que legal, vai lá, que bom que você tá fazendo o trabalho. Só que eu não me sinto representada por essas pessoas que estão aí. As pautas que, pra mim, são caras, inclusive a advocacia, o fortalecimento da advocacia, o direito na escola, inclusão, essas pautas são prioridade na minha vida. Então, eu quero levá-las como prioridade para qualquer lugar que eu for. E é difícil você convencer alguém de que aquilo tem que ser prioridade para ela. Aquilo que é prioridade para você nem sempre é para o outro. Então, eu preciso dessa caneta para fazer as coisas funcionarem. Porque não funcionam. E nós temos lei. Nós temos uma lei que fala, vai lá, profissional de apoio, é para pessoa com deficiência. Aí a prefeitura fala, não, a síndrome de Down não tem direito. Não tem porquê se ela é pessoa com deficiência. O autismo nível de suporte 1 não tem direito. Uai, não tem porquê. Se ele é pessoa com deficiência, segundo a lei Berenice Piana. Então, eu quero... desburocratizar a vida dessas pessoas. Ser um acesso fácil mesmo. O advogado que está com uma burocracia, licença, essas questões. Conversar com o colega, olha, o que você tem para propor? Vamos conversar? Vamos fazer em conjunto? Vamos propor solução? É isso. E a gente não tem isso. Não tem no estado, não tem no município. E por que eu vou ser diferente? Porque eu já faço isso. Eu não preciso da política para viver. É meu dia a dia, eu já faço. E é muito difícil fazer sozinha. Você sabe, você já tem conhecimento do outro lado. Você sabe da dificuldade que é. É isso, então eu quero fazer. Mulher, Michele, você não vai falar de pauta de mulher? Não, óbvio que eu vou, gente, eu sou mulher. Então, só de você ser mulher, você já defende, nós já temos os nossos desafios diários, nós temos que fazer um monte de coisa, nós temos um monte de coisa para enfrentar. Não vou defender mulher? Claro que eu vou defender mulher, é óbvio, é uma pauta que é inerente à minha condição de pessoa, de mulher. Então, eu vou defender as mulheres também. E preciso que as mulheres entendam que mulheres não disputam com mulher, mulheres ajudam mulheres. Mas, infelizmente, isso é muito polêmico hoje, né? Principalmente no nosso meio. Ainda ter que falar sobre isso, mulher não disputa com mulher, ou não vamos disputar com mulher, ainda é difícil, porque realmente é o que acontece. Não adianta. Nossa. E eu já passei por todas essas fases aí, ó. Violência política, de gênero. Mas, Michele, só determinados públicos de mulheres que enfrentam violência? Não. Todas as mulheres. Então, no dia que a gente separa, quando a gente separa, a gente perde força. Por isso que nós somos a maioria de mulheres eleitoras e a gente não tem a maioria no Congresso, nem nas casas legislativas municipais. Tem pouquíssimas prefeitas, 2 governadoras no Brasil inteiro. Por que a gente não dominou o mundo? Porque a gente não se une. E podem falar o que quiserem aí, porque tem algumas vertentes que falam, não existe isso aí é conversinha. Não é conversinha. Quem nunca passou por um dissabor com uma colega que atira a primeira pedra? Isso é verdade. Pronto. O que a gente mais vê são, infelizmente, né, mulheres atacando mulheres. Né? Então, assim, no Instagram tem muito isso, né? Porque o povo fala que não é terra de ninguém. Chegam ali umas postagens só assim, que mulher isso, mulher aquilo. Falei assim, criticando outras mulheres. Quando você vai ver os posts, é só mulher falando de mulher. Você não vê um homem. Eu fico impressionada que eu sempre tive vontade de fazer uma confraria. Só de mulheres, pra gente falar nada da nossa vida e tal. E eu pretendo voltar com essa vontade. Vou realizar esse sonho ainda. Que legal, E aí, por que as mulheres, elas não fazem o mesmo que os homens fazem? Sair pro boteco, pra tomar cerveja, pra conversar, pra jogar papo fora. Por quê? Elas vão lá pra falar da roupa da outra. Mas você viu o que fulana fez? Sempre pra reprovar. Vamos parar de olhar com um olhar de preconceito. Porque se a gente tem esse olhar, nós mesmos cometemos as violências que as pessoas todas falam. Porque o discurso é lindo. Mas na hora de praticar o discurso, é que
o trem complica. Eu sou uma pessoa que pratico o meu discurso. Eu defendo mulher, eu indico mulher, eu abro espaço para mulher, mas infelizmente não são todas que fazem isso. Críticas já chega, né? Já, ai, basta. Crítica já deu. Mas é isso, gente. Vamos tentar trocar uma crítica por 2 elogios. Né? Ia ser muito melhor. Nossa, é verdade. nossa. É verdade. Gente, pensa o poder quando todas as mulheres se unem para um único fim. Olha, defender os nossos direitos. Aí eu não vou nem ampliar, né? Defender os nossos direitos. Que lindo que vai ser. Independente da mulher ser parda, preta, branca. Entendeu? Porque quando você separa, você perde força. Isso é verdade. Com certeza. É isso. Com certeza. Ô, Michele, só para dar um gancho que você falou sobre a cartilha de inclusão, né, do direito na escola, e a gente sempre vem falando sobre isso, né, aqui, principalmente, porque o direito na escola, ele tá presente na nossa vida, né, da Jéssica, da Cláudia, de todos nós aqui. Nossa, que maravilha. E essa cartilha, eu acho ela muito didática, até para quem, o jovem advogado que quer entrar também, além do conteúdo que tem ali no Instagram da doutora Michele, nós vamos deixar marcado ali, tanto a cartilha, quanto o Instagram e o Facebook também, né? Eu não uso muito Facebook, porque eu perdi a habilidade. Antes eu só mexia no Facebook e não sabia mexer no Instagram. Agora eu só sei mexer no Instagram, entre aspas, né? A gente vai disponibilizar lá e essa cartilha é muito legal, porque ali você fala sobre o que não se deve falar mais. Né? Uma vez eu assisti uma aula, você falando assim, que não se deve falar mais pessoa com necessidade especial. E lá explica o porquê disso. Sim. Então, você, jovem advogado, ou até mesmo, se você quer, além de consumir o conteúdo da doutora Michele, que é excepcional, vai te ajudar, assim, até o norte daquilo que você precisa, e a cartilha é acessível. Se eu não me engano, é um QR Code, né? Faz a leitura, vai te remeter à cartilha, ali vai ter os fundamentos, os significados das palavras, dos símbolos, dos bordões, o que significa. Então, acessa lá, é muito, muito legal, muito bacana. Nossa, é interessantíssimo. Queria agradecer a sua participação aqui, que foi, assim, de extrema importância. Eu acho que é um tema, assim, que é importante para nós advogados, para a sociedade, pela disponibilidade de vir aqui, né? Você está em campanha, iniciando, eu sei que é muito corrida a sua agenda, queria agradecer demais, muito obrigada. Foi um dia, assim, enriquecedor, né? Muito enriquecedor, mas para fechar, né? Com chave de ouro, assim, deixa a sua mensagem final para os nossos ouvintes, né? E para quem está interessado no direito autônomo, para quem está interessado na carreira jurídica, deixa o seu sutil, assim, sabe? A sua inspiração, assim, encantadora. Porque quem assiste, porque é sério, que quem assiste as suas aulas, quem assiste quem lê a sua cartilha, é encantador. A pessoa que não tem conhecimento do que é o direito na escola, do que é o entendimento, né, do direito que a pessoa tem, a pessoa com deficiência, o que tem. Quem assiste, quem ouve, é encantador, sabe? A pessoa sai assim, nossa, eu não sabia nada, sabe? É encantador. Então, deixa assim, sabe, um encantamento para essas pessoas. Olha, vocês sabem que eu tenho uma frase, né? Sim. Todo mundo sabe a minha frase. Sim. Que a inclusão vira rotina. Então, eu não posso deixar de, primeiro, agradecê-las por tudo, pelo conteúdo que vocês apresentam para a jovem advocacia, para os advogados. É muito importante. A gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas que querem fazer o bem também para a sociedade. E a nossa profissão é instrumento para mudar a vida das pessoas. Então, a gente tem que mudar com qualidade. E aqueles que quiserem conhecer um pouco dessa área, que tem um universo gigante, me sigam, assistam o podcast que está maravilhoso. E a minha mensagem final é que eu sonho com um mundo em que a inclusão vai ser normal, vai ser rotina na nossa vida. Que essas pessoas não tenham que ir para a justiça para tudo, para garantir os direitos. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço.